Do Cruzeiro, hein? Léo Gomide, você que analisou o Felipe Conceição, jogos no Guarani, mas também acompanhou ele no Red Bull Bragantino, no América, enfim. O que deu para ver de mudança nessa primeira partida? Claro, muito cedo ainda, 6 reforços estreando como titulares, mas já deu para notar alguma diferença? Pegando o último trabalho em relação ao técnico Felipão, né? O que deu para ver? Cruzeiro mais propositivo, criando mais jogadas, o que deu para notar de diferente? O André, a gente falou aqui que a partida deixou assim, alguns bons sinais, né, do que o Cruzeiro pode, a longo prazo, apresentar nessa temporada de 2021. Né? O objetivo principal é voltar à Série A, né, quando o Everton ainda não estava tendo de férias, né? Nós debatemos aqui uns 2 programas, um longo período, sobre qual é o campeonato do Cruzeiro, né? Ele tem a obrigação de brigar pelo título, ele pode porque o objetivo é a Série B do Campeonato Brasileiro, entre aspas, apenas participar, enfim, eu acredito que precisa apresentar sim, né, um nível gradativo, né, aumentar gradativamente a competitividade. Eu acredito que neste ano a probabilidade do Cruzeiro estar entre os semifinalistas é maior do que a do ano passado. O cenário que se desenha, né, e isso vai depender muito também do apoio da diretoria, né, de todo o esforço para não deixar tantos meses de salários atrasados acumularem, o respaldo ao treinador, a questão da harmonia do dia a dia, né, de quando essas questões financeiras estiverem em débito com os jogadores, ter alguém ali para conversar, explicar a situação, enfim, deixar tudo às claras para que o ambiente fique positivo para a disputa de um objetivo, né? Não quer dizer que o Cruzeiro vai chegar na final, que vai ser campeão mineiro, mas acho que a partida deixou bons sinais, né? Com relação ao time do Filipão, uma boa diferença, né? Não vou dizer que pensam o futebol de forma diferente, mas os últimos trabalhos ou esse início de carreira do Felipe Conceição, que a gente pode avaliar mais depois de que foi efetivado no América para frente, e aí teve o Red Bull Bragantino, que a passagem não foi tão boa, mas fez sim um bom trabalho no Guarani, uma forma de jogar bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, especialmente na Série B, quando da passagem do Filipão, né? Time que coloca mais jogadores no campo de ataque, tenta incomodar mais a última linha de defesa do adversário, né? O Sobis vai ter, para mim, uma importância muito grande nesse time do Cruzeiro, porque o Felipe Conceição não é um técnico de ter aquele 9 referência dentro da área, como é o Marcelo Moreno, né? Entrou o Thiago no segundo tempo, sim, mas acho que numa situação muito mais circunstancial, porque precisava chegar ao empate, né? E a tendência de cruzar mais bolas para a área seria maior, talvez, mas a mobilidade que tem o Rafael Sobis, né? Ele caiu muito pelos lados no jogo contra o Uberlândia, e isso chamava muito a atenção dos 2 volantes do time do Tuca Guimarães e liberava muito espaço na faixa central do campo, né? Inclusive o gol foi construído por causa disso, né? O Cruzeiro aglomera ali, né? Concentra muitos jogadores pelo lado esquerdo ofensivo dele, estavam por ali o Adriano, o Matheus Pereira, o Claudinho, o Ayrton, o Rafael Sobis, são 5 jogadores, demanda chamar um pouco mais a marcação do adversário, e aí chamando a atenção dos 2 volantes, liberou a área central, né? Na entrada da grande área ali, e aí com muita inteligência o Rafael Sobis, antes de receber o passe, né? Quem quiser rever o lance, Estava passando na hora que você estava falando. Antes de receber o passe, dá para ver que ele gira o pescoço, né, para fazer uma leitura do espaço, ver se tem alguém chegando nas costas para ele poder dar um passe, né? E quando ele recebe a bola, ele já toca para o Cáceres, né? E muito por conta dessa movimentação que a gente não via no Cruzeiro. Aí, ó. Quem era o lance do gol? Ó. Quem era o ataque dele no Guarani? Ó, Claudinho. O Rafael Sobis já toca para o Cáceres. Vai voltar o lance. Aí, ó. Porque esses 2 jogadores, André, o 8 e o que vem dar o bote aqui nele, acho que é o 17. Minha visão não está das mais das melhores. Longe o monitor, né? Quando ele recebe a bola, o 8 que estava no Claudinho vai tentar fechar o Rafael Sobis, o 17 eu acho que é. Ele estava ali, ele poderia, se ele fica naquele lugar, ele protege a área central, o que impediria
o gol do Cáceres, ou pelo menos ele ia dar o bote no Cáceres, mas o ia Rafael dar Sobis ele muito atrai espaço para os Sobis, né? Sim, mas ele atrai os dois jogadores e libera sim. completamente a verdade. faixa central do campo. Né? Quem que era o ataque do Guarani, do Felipe? Jogava o Pablo, o Bruno Sávio e o Bruno Sávio. Não, porque você falou de ataque referência. No América eu lembro que era o Júnior Viçosa. Aí ele trabalhava com esse centroavante fixo. Era o Júnior Viçosa naquela campanha que ele fez, que ele quase... De recuperação. Ele não subiu na última rodada pela derrota. Estava encostado. Exatamente. E aí ele jogava com esse centroavante. Ele jogava com esse centroavante de referência, com um homem mais de referência. Por isso que eu perguntei se no Guarani ele trabalhava da mesma forma. Viu o Cruzeiro trabalhando mais a bola também, né, o André? É verdade. Evitando o Manuel, que tinha aquelas bolas longas, tentando... Era o Manuel que fazia um passe para quebrar uma linha, o Manuel que tanto bola aérea quanto um passe mais em profundidade. Os times do Filipão, o Cruzeiro tinha muita dificuldade em organizar, em chegar ao ataque tocando. A gente vê, é claro, é um jogo só, e eu acho que foi o Gris que disse ontem aqui, o gramado do Parque do Sabiá muito alto, deixa o jogo muito lento. Então, para troca de passes rápidas, assim, mas você vê que o Felipe Conceição gosta de trabalhar esse time com a bola no pé. Gosta que tem paciência, abre espaço, chegada de lateral pelo meio. O Cáceres chegou mais de uma vez, não é só porque fez o gol. Depois do gol ainda teve umas 2 chances para virar com o Cáceres vindo pelo meio. E também alguns fatores que para essa análise ela pode ser precoce. Estreia dos contratados e de um menino também, o Everton, fazendo a estreia dele como profissional. E às vezes o torcedor vai falar, olha, é comparação também, é Uberlândia, não sei o quê. Eu queria fazer esse adendo do advogado diabo aqui também, sim. Que precisamos levar em conta que enfrentou um time bem inferior. Lembrando também que o Oeste é bem inferior, não conseguiu ganhar. O Cruzeiro enfrentou o Oeste, mas é muito melhor que é muito mais time que o Uberlândia, mas não conseguiu criar praticamente nada, né? Não, sim. Teve a bola e tudo, mas não saía nada. Eu tô dizendo que não tô nem... não é nem uma crítica, não. É só fazendo um pouco aqui do advogado do diabo pra gente não ir todo mundo na mesma direção, para dizer que acho que alguns fatores que se mostraram promissores nesse primeiro jogo, eles vão precisar se confirmar em outros jogos contra adversários mais duros, principalmente. Né? Para a gente poder dizer que realmente é uma tendência. Né? Muito cedo ainda, um jogo só, não dá para a gente tomar conclusões muito definitivas, né? Porque, por exemplo, ele parece disposto a atacar com mais jogadores. Era algo que não acontecia com o Filipão. O Filipão atacava com pouquíssimos jogadores. Eram 3, 4 ali para resolver e o resto ficando como uma sustentação. Mas, repito, acho que a gente vai precisar ver contra adversários mais duros, principalmente, para ver quais conceitos serão mantidos independentemente do adversário ou não. Acho que a ideia até foi discutir mais... Vou repetir a ideia. A intenção foi discutir mais as ideias mesmo, porque assim, a diferença dos adversários, o Filipão pegou uma Série B de Campeonato Brasileiro e tudo, não pegou equipes do interior do estado de Minas Gerais, com todo respeito, mas não são as equipes que estão na Série B. Mas é a amostragem que nós vamos ter agora. Será que o Filipão atacaria com tantos jogadores, mesmo contra o Uberlândia? Não sei, acho que é mais discussão da ideia de jogo do que do resultado em si, do que a gente viu. O otimismo é aqui, o pessimismo é lá, e aqui às vezes é mais tranquilo, mais neutro. O Gris mesmo falou, não, eu queria ser otimista, assim como o CJ. Então, é o otimismo de cá, o pessimismo de lá e o neutro aqui mais da esquerda. André, assim, eu acho que eu concordo, né, que nós temos de pesar aí o adversário, mas eu acredito que nós temos também de avaliar que o adversário, tecnicamente, é inferior aos que o Cruzeiro vai enfrentar na Série B, mas seria um problema de estar enfrentando um time que tecnicamente nós sabemos que é inferior e não produzir. Sim. E não conseguir chegar, e não incomodar o adversário. E de ter sido uma posse de bola assim, sem produtividade ofensiva. E não foi o que aconteceu. O adversário permite ser mais agressivo? Sim, porque ele é inferior tecnicamente. Só que aí, acredito que o problema seria a gente saber que o adversário tecnicamente é bem inferior aos da Série B e mesmo assim não tivéssemos visto nada. Aí eu acho que seria, nossa, mas não tentou, não dava para sair nada ainda no primeiro jogo, né? Acho que tem essa questão também. Vamos passar no Twitter? Os torcedores... Nem tô pessimista não, só para me defender aqui não, do ataque do CJ.
Eu só quis fazer uma ponderação. Semana passada foi você quem disse. Sim. Eu queria muito ter o otimismo do CJ. Sim, para algumas coisas sim. Mas estou dizendo que agora eu não estou pessimista. Mas eu sou um cara otimista também. Isso é bom porque depois a gente publica lá o vídeo, aí nas redes sociais todo mundo já começa. Olha lá os caras, estão falando que o Felipe Conceição com um jogo, um empate contra o Uberlândia, já é melhor que o Filipão. Não, a gente queria só discutir ideias de jogo, o que pode ter mudado mesmo em termos táticos. Pode funcionar, pode não funcionar, isso aí vai ser outra discussão. Vamos ver o Twitter, o que os torcedores... O torcedor sempre é a voz da razão, né? Vamos ver o que o torcedor diz. Cruzeirense, no primeiro jogo com o Felipe Conceição no comando, o que você já observou de diferença na equipe? Responda usando a hashtag DDBMG. O João Pedro disse, time jogou bem no ataque, parou de ser retrancado, pelo visto a era Mano Menezes acabou neste último sábado. Amassamos o Uberlândia e merecemos a vitória. Opinião do João Pedro. Agora vamos ver... Procópio Cardoso, o Procópio está com tudo hoje em casa, participando do programa. Eu vi um time interessado em campo, ao contrário do ano passado. A dificuldade de marcar gols é o que me preocupa. Precisa de atacantes mais eficientes. Um bom centroavante melhoraria o desempenho de todos no ataque. Essa é a opinião do grande Procópio, excelente zagueiro. Alexandro Gariglio. A péssima escalação de Ruschel e Neres em lugar do Matheus Pereira e Adriano. É Neres? Neres. Então, já tá dando a cornetada aí. Concorda com ele, Gris? Esses dois nomes aí. Ontem eu levantei essa questão. Acho que o Matheus Pereira poderia ter mais chances aí. Não sei se ele tá atrás do Ruschel ou não. Eu acho que na lateral esquerda acho que vai haver uma briga. Eu acho que o Ruschel veio para ser titular, até pelo investimento. É um jogador que não custa barato. Desses contratados aí do Cruzeiro nos últimos anos ou no último ano e meio, talvez seja um dos que tem o salário mais elevado, mas acho que vai existir uma briga por ali, né? A gente sabe do potencial do Matheus Pereira, a gente sabe da importância do Cruzeiro de colocar seus ativos à mostra, né? De colocar esses jogadores aí na prateleira. Mas não vejo nenhum absurdo, não. Acho que tanto o Ruschel como o Neres, eles fizeram Série Bs melhores do que o Matheus Pereira e do que o Adriano. E na volância, você acha que o Adriano não briga? Acho que briga também, mas acho que ali vai ser mais difícil. Uma briga mais desigual. De ser titular, né? Mas olha só, isso aí, Alexandre... Até porque o Adriano é muito jovem também, né? Sim. Alexandre, assim... Ambos são, né? O Matheus também é muito jovem. Com todo respeito, mas respeito mesmo a sua opinião, mas olha só, não dá pra gente pegar um jogo e já cravar e já rotular como péssimos jogadores. E ainda mais assim, vamos colocar aqui. O Alan Ruschel, você viu mais jogar. Vou colocar que você acompanhou a Série B, acompanha a trajetória do atleta, que já vem em uma vitrine há mais tempo. E aí, então, eu vou te colocar com um embasamento melhor para falar. Agora, do Matheus Neres. O que você tem para falar da carreira do Matheus Neres? Do que ele apresentou? Qual a amostragem? Quantos jogos você para julgar? Eu estou querendo bater um papo, mesmo você não tendo esse direito de resposta, mas para que a gente possa mudar um pouco a visão de rotular e adjetivar e já sacramentar um jogador como péssimo. Né, vão ter outras partidas que o próprio Adriano e o Matheus Pereira, eles vão vir mais abaixo, assim. O Matheus Pereira com o Filipão teve uma oscilação. Passou pela Covid, passou por contusão seríssima, grave, mas não teve aquela regularidade. E para mim é o grande ativo desse time hoje, depois da saída do Kaká. Da saída do Jadson também. Então, tem que tomar muito cuidado para que a gente não vire essa efervescência coletiva e transforme assim uma marolinha num tsunami. Matheus Neres não presta. Aí dá 2, 3 partidas aí ele não rende, péssimo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a ter cuidado. Ainda tem um ponto que esse tipo de jogo ele é meio ingrato pro cabeça de área, né? Claro. Seu time toca a bola o tempo todo. Acaba cobrando mais criação de um cara que deveria roubar uma bolinha ou outra ali pro torcedor falar, pô, o cara combate bem. E que inclusive fica mais para dar a liberdade para o Marcinho e para o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa jogou como meia. Que para mim foi uma grande atuação. E por que não associar a atuação do Matheus Barbosa à função tática do Neres? Pode ser. De acordo, Gomide? Concordo, André. Eu falei aqui ontem, né, que se fosse para fazer uma ressalva, seria ali enquanto o Cruzeiro perdia a bola, né, que especialmente no primeiro tempo ele ficou suscetível ali a alguns contra-ataques, né?
no primeiro tempo, quando o Cruzeiro não dava sequência, né, no momento ofensivo, o Uberlândia recuperava a bola e conseguia sair ali daquela pressão que tentava exercer o Cruzeiro e chegava, né, ao campo de ataque. Não levava muito perigo, mas fosse uma equipe um pouco mais qualificada, poderia ter tido sim mais problemas o Cruzeiro. Mas aí entra a questão do trabalho, né, André? Se ofensivamente jogadores já demonstram estar ali no entendimento do que quer o Felipe Conceição, precisa do entendimento. Na hora estão fazendo no dia a dia ali como atacar, mas no momento em que perde a bola, como o Cruzeiro vai procurar se estruturar para se defender, né? E aí são os ajustes que, pelo menos nesse jogo, pareceu que ainda vai melhorar ao longo da temporada, né? O Cruzeiro ataca com muitos jogadores, mas ainda não conseguiu nesse jogo especificamente, quando perdia a bola, pressionar de uma forma de retomá-la rapidamente, que é o que quer o Felipe Conceição. O Uberlândia conseguiu sair dessa pressão do Cruzeiro, que não foi tão pressão assim, né? Então são pontos que precisam melhorar. Um jogo é muito cedo, mas eu acho que deixou bons sinais.